4 de setembro, nós comemoramos anualmente o Dia Mundial da Saúde Sexual. Essa é uma data que a WOS, que é a Associação Mundial da Saúde Sexual, é um tema que ela sempre traz, né, socialmente, para a gente poder debater sobre a sexualidade, processos de educação, acesso a uma sexualidade ampla, identitária, autônoma. E os debates sociais que acontecem em função dessa data acontecem mundialmente e aqui no Brasil. A SBRASH é uma das entidades que, junto com a WOS, trabalha também na fomentação dessas discussões. Junto às delegacias da SBRASH, né, nós somos a Delegacia de São Paulo, e, junto com as outras delegacias, nós estamos, portanto, esse ano promovendo o debate também da saúde sexual com o tema Justiça Sexual. É possível? Pois bem, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que vocês vão assistir o podcast, mas eu sou Breno Rosostolato. Eu estou aqui com Fábio Oliveira, Cat Mariano e Juliana Conte. E nós vamos falar um pouquinho, então, sobre o que é justiça sexual, se é possível e o que é possível dentro dessa perspectiva. Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Vamos que vamos. Vamos conversar um pouquinho. Olá. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, hein? Uma delícia mesmo. Fazer esse bate-papo. Sim, com certeza. E eu queria saber, eu pensei o seguinte, como o nosso tema é justamente justiça sexual, eu vou jogar essa pergunta e dentro dela a gente vai discutindo o que é possível. Primeiro, vocês pensam numa justiça sexual. É possível fazer justiça sexual? O que é fazer justiça dentro do campo da sexualidade? O que vocês... Vamos refletir juntos sobre isso. Olha, eu penso que tem que ser possível, né? Acho que estamos aqui representando, inclusive, a Delegacia de São Paulo. Se eu partir do princípio que não é possível, já me dá um aperto no coração. Concordo. Né? É possível. Precisamos pensar os meios para isso, né? E acho que esse é o caminho mais provável. Já avançamos muito quando a gente fala sobre sexualidade e nós entendemos o quanto mais temos que avançar ainda. Uhum. Né? Então, a justiça, acho que tem muitos caminhos de tudo que nós já vimos. Falar de sexualidade em pleno século XXI ainda é tabu. Né? A gente fala tanto, faz parte da nossa rotina de trabalho, das nossas vivências, mas ainda é um tabu. Então, é possível, mas não é fácil. Eu acho que tem muita coisa que a gente tem que construir, quebrar paradigmas, que eu acho que faz parte do nosso trabalho constantemente, de todo mundo que trabalha com sexualidade, e a gente está sempre batendo nas teclas para poder promover cada vez mais essa justiça. Tanto com as minorias, com todo ser humano. Eu acho que quando a gente fala de justiça, é olhar sempre para a humanidade e entender que todo mundo deveria ter todos os direitos preservados. Perfeito. Né? Igualdade para todos. E a gente sabe que, infelizmente, isso não é tão simples assim. Até porque eu acho que a palavra justiça, quando se fala é possível, sim, tem que ser, né? Até porque eu acho que é um jeito de poder colocar em ação, que é o que estamos fazendo aqui e tentamos fazer no nosso trabalho, seja na clínica, no hospital, nas instituições. Então, acho que é pensar a justiça, o que é a justiça de fato, sabe? Eu acho que a gente parte um pouco desse princípio, porque, claro que isso é muito da percepção de cada um do que é justo e do que é injusto. Mas, se a gente pensa, é possível, tem que ser possível, e como a gente consegue colocar isso em prática? A gente está falando de políticas públicas mesmo, de como é trazer esse acesso às informações, acesso à saúde, acesso ao aborto, acesso a métodos contraceptivos, acesso a prevenções de todos os tipos, enfim, são muitas coisas, né? E acesso principalmente a informações contra a violência, que eu acho que é o grande foco aqui hoje. Quando a gente fala, inclusive, de justiça sexual, eu consigo até onde fazer com que o outro respeite meu corpo. E eu não estou falando só de pessoas eu estou falando também de profissionais da saúde, que muitas vezes não respeitam o corpo das mulheres, enfim. Né? E dos homens também, mas estou aqui com o meu recorte. Sim, é verdade, é verdade. E eu acho importante a gente falar sobre isso, porque infelizmente a gente vive ainda num mundo em que a gente chega a se perguntar se é possível fazer justiça. Isso não deveria ser uma pergunta a mais, né? Justiça, como você disse,
É o direito de todo mundo. E quando a gente fala em sexualidade, a gente vê que existe uma brecha muito grande, apesar de todo o avanço que a gente tem, existem algumas lacunas que elas são verdadeiros abismos. É verdade. A gente fala, a gente avançou muito em sexualidade, mas quando a gente... Brasil, o país que mais mata trans, o número de LGBTQIAPN+, que são assassinados a cada ano de forma violenta. Sim. Ou seja, pessoas que foram mortas, assassinadas, simplesmente porque eram elas. Perfeito. Então, acho que é importante trazer esse debate, é importante trazer esse tema, e isso tem que ser possível, não é uma opção. Sim. E olha só, legal você falar isso, Fábio, porque já me abre... Eu vou ler para vocês, andei fazendo algumas pesquisas em alguns segmentos para a gente falar sobre violência, por exemplo. Vamos pegar só esse recorte, né? Só para trazer alguns números para a gente, para fomentar ainda mais o nosso debate. Em 2024, ocorreram mais de 71 mil estupros registrados em uma média de 196 por dia, representando uma leve queda. Teve uma queda esse ano, mas ainda assim um aumento muito significativo, um percentual ainda muito alto. Quer dizer, imagina, né? Nós estamos falando, por exemplo, de uma violência sexual que muitas vezes é subnotificada, né? Levando em consideração que muitas mulheres, por vergonha, constrangimento e até mesmo pelo mau atendimento, né, em muitas delegacias, elas não são acolhidas, né? Tem inclusive uma dupla violência aí, porque tem a violência que elas sofrem e uma violência depois, né, justamente na falta de acolhimento que essas mulheres não têm. Outra coisa, né, no anuário de 2025, né, que foi divulgado esse ano, mas dados do ano passado, então foram quase 88 mil estupros de vulnerável. E aí nós estamos falando de uma outra questão, né, que também está muito em voga. Além da violência contra a mulher, por exemplo, como nós estamos falando de pessoas em situações de vulnerabilidade, e aí eu incluo também jovens, adolescentes e crianças, porque nós temos que... E a gente tem discutido muito isso, inclusive, em decorrência do vídeo recente, né, do youtuber, do Felca. Que para mim aquilo foi um grande benefício social, né, de trazer todo um debate. E eu acho que, por exemplo, se a gente está falando de justiça, eu acho que já começa por aí. Fazer justiça é assegurar a essas pessoas, primeiro, né, a gente tem que discutir a violência, né, voltar a uma raiz de entender por que essa violência ela acontece. Portanto, a gente tem que conversar diretamente com esses homens, mas uma vez que essa violência acontece, como é que essas vítimas também estão sendo cuidadas? E como a sociedade consegue ampará-las? Porque a gente ainda cai, eu acho que vocês vão concordar comigo, a gente ainda cai muito naquele discurso de culpabilizar a vítima. Né? Quer dizer, aí eu já colocaria uma terceira violência. É a violência que ela sofre, a violência dela não ser acolhida, né, no atendimento, seja o hospital ou as delegacias, e uma terceira violência que é o julgamento social. Então, eu já começo por aí. Só trazendo já esse debate assim para a gente entrar já com os dois pés no peito. Né? E isso é divulgado, né? Porque assim, a mulher sofre a violência sexual e ela vai ouvir pelo menos de 2, 3 amigas assim, mas não adianta ir na delegacia porque não vai dar em nada. Ou porque ele é seu marido. Ou porque é seu marido, vai fazer as pazes. Mas você não quis mesmo? Tem certeza? Tem certeza. Mas você não gostou? Como é que foi? Exatamente. Mas ele não estava na sua casa? Você não abriu a porta da sua casa para ele? Então, exatamente. assim, são perguntas que são super violentas e que são feitas pelos amigos, pelos delegados, né? Enfim, as pessoas que escutam essas mulheres, né? Sabe, Breno, quando você fala ainda da questão dos vulneráveis, né, que é muito pertinente, eu também concordo que o vídeo do Felca foi necessário, né, por mais que tenha dados que nós todos sabemos, né, ou pelo menos deveríamos todos saber, me traz outra questão que também já foi muito falado, né? O quanto falta de educação sexual, né? De base, né? Nas escolas, que também traz tanto debate, né? A importância de se educar desde cedo, né? As crianças, né? O que pode, o que não pode, onde pode tocar, né? Os pais poderem educar, as escolas, trazer toda essa educação, o quanto é necessário. Mas tem um outro dado também que me choca bastante, acho que vocês vão concordar comigo, quando a gente fala de vulneráveis, é a questão dos idosos. Sim, Né? sim. Também é um outro retrato que não é falado também.
né? É verdade. Então, tantos idosos que estão ou em casas de repouso ou com cuidadores, que também sofrem abusos de todas as formas, né? Que, inclusive, tem aumentado dados de depressão, inclusive, nessa faixa etária, né? Exatamente. Acima de 60 anos. Né? Então, mais um recorte, né? Então, quando a gente fala das questões, né, de justiça ou, talvez, nesse caso, injustiças, né? A gente vê que não tem idade, né? Não tem cenário. Aí você fala, são só vulneráveis ou pessoas com menos acesso à informação. Se você pensa, ou até mesmo em poder aquisitivo, você vê idosos que estão em casas de repouso que nós sabemos, né, um recorte, o valor de uma casa de repouso não é para qualquer poder aquisitivo, né? É muito específico. É muito né? específico, muito... não, e eles estão lá sofrendo, né, violência. Então, aonde está esse cuidado? Né? Onde está essa informação? Onde estão as pessoas, né, que podem ter esse olhar para esse nicho também? E aí a gente volta àquilo que a Cat falou, né? Políticas públicas. Exatamente. Não tem como fugir disso. Você falou em políticas públicas, Cat, eu penso muito em reparação. Né? A palavra reparação, eu acho que vem de algumas camadas, assim. Reparação histórica, quando eu penso, por exemplo, em casos sobre, né, a gente vai falar sobre racismo, muita gente fala assim, mas que bobagem, né? Reparar o quê? Né? O que foi feito anos atrás, eu não posso ser culpado por isso. Não, nós somos responsáveis, não é nem questão de culpa. Eu acho que a gente tem que se responsabilizar por aquilo que aconteceu no passado, sim, porque é responsabilidade nossa hoje poder fomentar, criar o diálogo para a gente poder mudar o cenário, né? A gente não pode ficar perpetuando, o silêncio perpetua, né? Exato. Aquilo que aconteceu no passado. Então a gente tem que atuar. A nossa ação, então eu acho que foi uma outra palavra que nós jogamos aqui também. Sim. Ações, elas acontecem em vários níveis, né? Vai desde um diálogo, políticas públicas, trazer esse debate para dentro das instituições, criar grupos, né? A gente estava falando sobre, você estava trazendo o exemplo dos idosos. O que eu tenho percebido, o que eu tenho visto, né, presenciado de grupos de masculinidades é essencial, maravilhoso, né? Como isso é importante. Eu que trabalho diretamente com homens, como é transformador. Agora, esses grupos, eles acontecem de forma muito espaçada. Então, por exemplo, acontecem grupos aqui em São Paulo, né, no Rio, no Nordeste é um pouco mais difícil isso acontecer, né, porque não existe uma política que vai nortear como organizar um grupo, né, as entidades próprias. São iniciativas muito espaçadas, espontâneas, e que bom que tem essas iniciativas, mas são coisas que ficam muitas vezes no anonimato. A gente não fica nem sabendo desses grupos. Não sabe nem que existe. Né? Nem sabendo que existe. E são grupos transformadores importantes. Quando eu penso em políticas públicas e ações efetivas, eu fico pensando assim, qual a dificuldade que a gente tem, por exemplo, de fazer uma propaganda? Jogar na TV em horário nobre, depois do jornal e antes da novela, sabe? Incentivando os homens, por exemplo, a buscar ajuda. Né? Seja fazer terapia, participar desses grupos, né? Ou a saúde sexual ou saúde dos homens, que a gente sabe que tem uma negligência, né? Muitos homens têm uma... Então, qual a dificuldade, né, de a gente pensar em políticas públicas de incentivo, começo, né? Incentivando esses homens a isso. E aí a gente vai, né? A gente precisa trazer a população, a gente precisa trazer o público, a sociedade para esse debate. A gente precisa, portanto, de ações mesmo que vão dando direcionamento. Porque as coisas, às vezes, no Brasil... É que nem banheiro... você falou, Fábio, da população LGBTQIA+. Pessoas trans. Gente, banheiro, o uso do banheiro, por exemplo. Tá aí, vamos falar de novo. O uso do banheiro para pessoas trans não é uma coisa unificada no Brasil. É assim, é permitido num lugar, no outro, mas não existe uma política que vai universalizar isso. Né? Não, gente, nós temos e pronto. E isso é um direito dessa população e elas devem usar e pronto. Isso vai ser respeitado. E mais um agravante, porque assim, não basta você ter o banheiro. Se você não tiver a educação das pessoas, ela ainda corre o risco de sofrer uma violência mesmo usando um banheiro que está permitido para trás. Exato. Eu acho que a gente começa a abrir um leque aqui falando de justiça muito grande, né? Que a gente falou de reparação, de responsabilidade. Então, responsabilidade faz parte da justiça. Justiça tem a educação.
justiça tem as políticas públicas, justiça tem a participação da comunidade. Então, a gente já começa a ampliar a definição de justiça para esse guarda-chuva, que são vários elementos que a gente precisa analisar. Exato. E acho que quando a gente fala sobre... temos que fazer, né? Então, eu fico pensando também que é uma camada de pessoas que também não conseguem atingir tantas outras. Então, quando você fala de aparecer no Jornal Nacional, né, no intervalo do Jornal Nacional, eu penso que é um pouco, né, talvez a gente não consiga chegar nesse lugar, obviamente, mas eu penso que, às vezes, as pessoas que estão engajadas em fazer isso, em fazer uma educação em sexualidade com qualidade, em falar sobre violência, em falar sobre justiça, enfim, falar de todas essas camadas que vocês estão falando aqui, eu acho que a gente não dá conta, sabe? E aí, por isso que eu sempre trago esse recorte da saúde, da Secretaria da Saúde, os espaços, hospitais, ambulatórios, postos de saúde, porque as pessoas não têm acesso a essas informações. Eu tenho uma amiga de 60 e poucos anos que me procurou esses dias, que teve uma relação com um idoso também, né? Ela falou, eu arrumei um namorado, velhinha, ainda brincou comigo, assim, né? Do jeito dela. E aí rompeu o preservativo, ele não parou de fazer a penetração, ela ficou super desconfortável. E aí ela me ligou, ela falou, não sei o que eu faço. Daí eu falei da PEP para ela, né? Expliquei um pouco o que era. Ela, nossa, eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. E olha que eu tenho filhos jovens, mas eu nunca ouvi falar. Então, assim, é uma pessoa super instruída. Então, eu acho que tem algumas... acho que alguns recortes que esses pequenos detalhes, porque, por exemplo, ela poderia ter ficado doente se ela não tivesse uma pessoa para ligar e pedir essa informação, entende? Então, eu acho que a gente, enquanto profissional da saúde, quanto mais a gente puder trazer esses assuntos para a mesa, vocês falaram, né, vocês dois, na comunidade, assim, colocar isso na sociedade como um todo. Mas aí entra no que você disse. Falar sobre sexo ainda é muito tabu, nem todos os lugares estão prontos. Recentemente, eu tinha uma palestra pronta para um hospital que me solicitou, um hospital grande em São Paulo, super conhecido. Enviei a palestra, Cat, desculpa, mas a gente não vai fazer por agora, porque tem um recorte meio de religioso no hospital e tal. E assim, gente, eu não falava de nada, eu falava de educação e sexualidade. Eu não falava sobre formas de, sei lá, posições sexuais, sei lá, qualquer coisa do tipo, não era um entende? manual, Assim, né? não era um manual. Era uma discussão super importante, pertinente para trabalhar a educação e sexualidade. Então, eu acho que, sim, nós temos muito a fazer, mas a gente ainda esbarra nesses lugares que seguram a gente. Não, peraí, olha, não vou falar disso agora, não. Né? Então, aí eu entendo que é nesse lugar que eu falei sobre as políticas públicas, o quanto é importante que assim, que tenham regras mesmo, olha, precisa acontecer. Não é um espaço que eu, enquanto profissional de saúde, preciso batalhar para ter dentro de um hospital e fazer um ambulatório de sexualidade, falar sobre sexualidade. Não sou eu, é o espaço todo, né? As pessoas precisam estar engajadas em falar disso. De vez em quando tem que dar um treinamento, porque como que o pessoal da recepção, os médicos, tal, vão receber o paciente trans? Gente, qualquer pessoa que atende num hospital, ela precisa saber sobre, né? Ela tem necessidade de saber sobre. Sabe o que eu acho muito interessante? Muito, mas eu acho, mas é para isso mesmo, por favor. Mas eu queria só compartilhar uma coisa. Eu concordo com tudo, 100%, né? De tudo que a gente está falando aqui, o quanto eu acho realmente que as políticas públicas são essenciais para tudo isso. Mas eu vi uma coisa acontecendo na sexta-feira. Eu fui dar uma palestra numa escola pública em Diadema. E não era sobre sexualidade. Me chamaram para falar sobre bullying. Né? Para 2 turmas, né? Acho que o ensino fundamental 2 e depois, né, o ensino médio. E falei sobre bullying, né? Foi muito legal a palestra, a escola é incrível, inclusive. E conversando com a diretora da escola, ela me falou sobre a demanda sobre sexualidade, né? Que ela viu que eu era sexóloga, né? Educadora. E aí ela me falou que ela tem 2 alunos trans lá que fizeram a transição, adotaram o nome social. Ela fez todo esse movimento. Ela não é psicóloga, não tem nenhuma formação nisso. E ela adotou o uso do banheiro, né? Abriu, chamou os alunos.
E eu já estava assim, ela foi falando, e é engraçado como a gente já espera, ela vai me contar do problema que ela teve, Sim. né? Nenhum problema. Né? Porque o posicionamento dela com os alunos sempre foi, aqui dentro é respeito igual para todo mundo. Perfeito. Né? E, ela foi me contando outras histórias e outras questões. E aí eu fico assim, nós precisamos sim cobrar políticas públicas, nós precisamos, como sociedade, como profissionais, a gente precisa instruir e ter educação, precisamos sim treinar as pessoas como receber e como falar. O que eu acho assim, precisa ter, mas deveria ser tão básico, né? Você vai receber um trans do mesmo jeito que você recebe qualquer outra pessoa. É um ser humano na sua frente. Não deveria ter tanta distinção assim, né? No receber na recepção do hospital, que diferença faz? Né? Você não está falando do médico, que talvez tenha ali uma especificidade né, ali do trato X. Né? Na recepção não tem diferença. Sim, sim. Né? Mas ok, né? Vamos fazer treinamentos, né? Mas essa diretora, contando ali com os alunos, ela falou que ela teve um aluno que falou, mas a minha namorada vai usar o mesmo banheiro, ela saiu e ele estava olhando para minha namorada. E ela falou, brincou, ele estava olhando porque gostou do colar dela. Aí o menino olhou e falou, deve ser. Acabou. Ou seja, a diretora contornando tudo ali, né, de Contornou uma ali maneira super... e pronto, a escola super aderiu e tudo mais, e estão lá, e tá todo mundo usando o banheiro, e tá tudo... Então, eu achei também que tem muitas coisas que vai de um lugarzinho menor, né? Nós, enquanto pessoas, né? CPF, o que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Na minha casa, na sua rua, no seu bairro, no seu condomínio, na sua escola. Né? O que nós podemos fazer. Nós somos, nesse sentido, nós somos multiplicadores, né? Sim. E assim, eu vejo muito importante isso que você está trazendo, Ju, porque assim, eu vejo isso em algumas direções, eu não sei se duas, mas em algumas direções. Primeiro, tem um movimento individual que nós precisamos fazer mesmo. Né? Quando eu falo multiplicadores, que vai desde você estar lá no WhatsApp da família, não é? Nossa! E aquelas brincadeiras super inadequadas, Sim. né? Violentas. Não vou mais bater palma para isso, né? Vou chamar atenção, vou me posicionar, né? Eu acho que essa é uma ação que nós podemos ter individualmente também com os nossos, né? Com as pessoas próximas da nossa convivência. Tem um outro movimento que eu entendo que é um movimento da gente buscar dentro da sociedade também pares, né? Pessoas que também estejam engajadas, ou eu gosto muito dessa palavra, dispostas também ao enfrentamento. Então, por exemplo, quando nós estamos aqui, né, e a Delegacia de São Paulo assim como as delegacias da SBRASH, a própria SBRASH é uma entidade de enfrentamento, né? Porque nós nos organizamos para debater sobre um assunto, mas constantemente olhando não só o debate, mas ações mesmo efetivas, eficazes na sociedade de mudança. Então, cada um, né, no seu trabalho, cada um na sua atuação, a gente, né, criando ações, nós nos reunimos com o propósito de ampliar essas ações. E eu acho que quando eu penso, né, em justiça sexual, é possível? Concordo muito, Fábio. A gente não tem mais nem que fazer essa pergunta. Ela tem que ser sempre possível, né? Porque, primeiro ponto, a gente precisa de um processo de educação. E educação, já vi, então fazer justiça é a gente fazer educação. Segundo ponto, é a gente favorecer os direitos das pessoas, né? A uma sexualidade ampla. E eu colocaria uma outra questão, então, né? Uma terceira palavrinha nessa ideia de justiça, para ir na minha terceira camada, que é cobrar ativamente aos nossos políticos, de fato, já que a gente está falando em políticas públicas, vamos entender isso. A gente cobrar, de fato, a organização política para né? Para que essas leis possam ser sancionadas de fato. Porque, por exemplo, por que eu estou falando isso? Tá? Isso tudo para chegar num ponto. Nós tivemos em 2021 duas leis que foram sancionadas em defesa das mulheres, tá? Em decorrência de violência doméstica, que foi a lei do stalking e a lei da violência psicológica. Em 2021 foram sancionadas essas duas leis, que estavam em trâmite há muito tempo. Tá? Se a gente for parar para pensar, né, como eu trouxe os dados, para os dados não ficarem perdidos, eu falei sobre violência das mulheres, nós temos a lei, né, nós temos em 2006 a Lei Maria da Penha, que, por sinal, a gente tem que bater muito
muitas palmas, porque é uma lei certeza. não só punitiva, muito mais do que punitiva, é uma lei educativa, porque ela, inclusive, ela conversa diretamente com os homens, né, perpetradores de violência. Esses homens, eles são obrigados a participarem de grupos reflexivos. Mas nós temos a lei do feminicídio, nós temos a lei Joana Maranhão, nós temos a lei Carolina Dickmann, e todas essas leis que estavam em trâmite, só que com uma demora enorme. E assim, e as coisas acontecendo, e mulheres morrendo, e violências acontecendo, né? E pessoas vulneráveis, enfim. Tudo acontecendo e as coisas paradas. Né? E aí, um dado recente, nós falamos do vídeo do Felca, foi por conta desse vídeo que foi retomado todo um debate de leis que estavam paradas há tempos em defesa das crianças, dos jovens e adolescentes em decorrência dos ambientes virtuais. Né? Essa questão da regulamentação da internet, das big techs, enfim, isso é mais do que necessário, isso está parado. Né? Então, assim, é educação junto com organização social e cobrança aos nossos políticos por leis que, de fato, sejam eficazes. Vamos parar com esse negócio de ficar, né, encontrando, né, nome de rua e tal. Né? A gente não faz lei só para isso, a gente tem que fazer leis, de fato, que possam mudar o nosso cenário. Né? E que promovam ações mais efetivas, porque a grande questão é que esbarra nesse lugar da ação mesmo. Então, quando você fala sancionar leis para que tenham ações mais efetivas, porque também, assim, tem a Lei Maria da Penha, as mulheres vão, fazem as suas queixas, enfim. Os processos são intermináveis. Exato. E assim, o setor de justiça, vamos chamar assim, são vários trâmites, também não dão conta. E esses processos ficam em trâmite 4, 5 anos. Então, eu penso que está tudo meio junto, sabe, dessas ações. Eu sei que vocês estão mais otimistas, eu sou a pessimista aqui do grupo. Eu não acho pessimista. Sabe o que eu acho? Eles estão na linha de frente lá nos hospitais. A gente não. Gente, eu atendo muitas mulheres. É isso, assim, diariamente, mulheres que sofrem tentativa de feminicídio. Eu atendi uma hoje, inclusive, assim, que ela foi esfaqueada. Compartilha. E assim, no processo de ser esfaqueada, ela teve um AVC, porque ela ficou super nervosa e ela tem 23 anos e hoje ela está com muitas cicatrizes, não só externas. Tem o processo, né, da recuperação ainda do AVC, que tá bem pequeno ainda, assim, ela não conseguiu muitos avanços. Então, assim, olhar para, literalmente, sabe, olhar para a violência ali de uma forma muito literal e, claro, todas as camadas que isso inclui. Então, é muito difícil, eu acho, que para quem está nesse lugar, sabe, ser otimista nesse ponto. Sim, com certeza. Esse cara está preso? Não. Ainda está tramitando o processo desse cara, sabe? Não, eu não acho pessimismo da tua parte, não. É realismo. Eu ia falar, eu fico muito triste, na verdade, de ver tudo isso e falar o quanto a gente ainda tem que fazer, mas que esbarra em processos de lei, esbarra em processos de ações mais efetivas que nós, enquanto profissionais de saúde, tentamos fazer. Então, sem dúvida, isso que você falou sobre a SBRASH, de fato, está ali presente e todas a UOS, slams, enfim, muito presente nesse processo de... A gente precisa falar sobre isso, gente. Peraí, né? Vamos falar sobre isso. Então, claro que os influenciadores também têm um papel muito importante nesse recorte, mas a gente também sabe que tem influenciadores que levam para um caminho totalmente diferente. Com certeza. E super desnecessário e também, assim, um desserviço nesse sentido. Então tá, vamos parar de ser pessimista. Não, você é realista, por favor. De jeito nenhum. E a minha questão, eu acho ótimo. Eu justamente eu fico indignado, acho que é uma indignação mesmo, talvez eu quero dividir com você esse peso, né? Com vocês aqui. Porque eu nem acho que assim, o Felca, acho que foi um papel fundamental. Sem dúvida. Mas não se pode atribuir a figura de um youtuber apenas. Ele contribui, porque são as nossas contribuições individuais. Sim. Ele pegou aquilo para ele e falou assim, cara, alguma coisa precisa ser feito. Né? Ninguém fala sobre isso. Ele montou um documentário com os recursos que ele tinha, ele fez um baita de um documentário e ele fez uma denúncia que está reverberando. Mas não dá para a gente ficar restrito
a imagem, a figura de um único youtuber, de uma pessoa isolada. Né? Por isso que, assim, nós somos multiplicadores, mas nós temos limites também. Sim. Nós temos limitações. Quando a gente se organiza socialmente, quando a gente ocupa espaços públicos e a gente traz o debate, por exemplo, hoje, aqui juntos, nós somos muito mais fortes. E diga as passagens, juntos está faltando a Márcia também, que faz parte da delegacia, que, né, a Márcia Benevides, que bom que se diga também que ela também faz parte da delegacia, mas juntos nós somos mais fortes. O que não dá é a gente viver pensando num projeto de nação, né, gente? Pensando num projeto de país. Se a gente está falando de transformação, a gente tem que transformar pensando num país como um todo. Não dá para a gente ficar apenas se valendo de figuras isoladas, né? Então, assim, essa diretora, que guerreira que é essa diretora. Super. De abraçar a causa e falar Maravilhosa. assim, né? Não, ela pegou para ele e falou assim, eu dou um jeito. Aqui na minha escola, vai ter banheiro sim para pessoas trans, vai ser respeitado e eu seguro a bola. Mas imagina a que custo que ela faz isso sozinha e como ela deve sofrer exatamente. preconceito e todo um movimento de oposição a isso. Mas ela ainda assim, ela resiste. Olha só, não é isso? E pensando, né, que assim, essa atitude dela nessa escola já é um processo educacional para esses alunos. Total. Com certeza. Olha a ampliação que ela deu para um ato, né? Olha, vai ter o banheiro, sim. Então, assim, começa-se a abrir a cabeça desses adolescentes, dessas crianças, para essas questões. Então, é um papel multiplicador enorme. Exato. Com a atitude de uma única pessoa. Exato. Eu falo, quando a gente fala, não, mas morre tanta mulher assim, eu falo, se você abrir a internet, que todo mundo tem a sua internet, né? Seja no portal XYZ, eu fico chocado de ver, porque todo dia, sem exceção, tem notícia de pelo menos 1 ou 2 mulheres que foram assassinadas. E vem de encontro com aquilo que você falou, muitas delas que já tinham ido na delegacia, já tinham ordem restritiva contra a aproximação do marido. Então, assim, todo dia está morrendo mulher nesse país. Né? Então, tem que ter justiça. E Tem que ter justiça. coisas absurdas, né? Coisa absurda. A gente teve o caso recente daquela moça que foi agredida dentro do elevador com 61 socos, né? Sim. Isso parece que vai escalonando, né, gente? Daí por isso que eu fico muito temeroso. E, de novo, né, Cat, não é pessimismo. Não, é realidade, é isso. Realidade, e eu acho que é o senso crítico que a gente tem que ter mesmo. É tão grave isso tudo que a gente fica pensando, gente, nós temos... A impressão que dá é que, assim, parece que o cenário não muda, né? Nós não temos saída. É sempre importante a gente ver possibilidades. Por isso que tem que ser possível sempre. Porque a hora que a gente achar que não é mais possível, é porque, de fato, nós entregamos os pontos, né? Sabe que você falou desse caso aí, do elevador, e eu acompanhei um pouco mais de perto essas notícias, e me chocou o quanto de pessoas, e inclusive mulheres, falando assim, mas o que será que ela fez para merecer? Mas ele, será que não estava bem? Eu falei, gente, por pior que ele estivesse, primeiro que para mim acho que nada justifica, deixar isso bem claro. Mas ainda assim, se eu fosse pensar que ele estivesse, não que fosse, são 61 socos. Né? Não foi que já seria absurdo. Não, são 61 e ainda tem pessoas que tentaram justificar. Né? E aí quando a gente chega na justiça, né, como é que pode? Né, querer justificar qualquer coisa com 61 socos. Né? Então, quando a gente fala, né, precisa ter, não pode ser uma pergunta, como o Fábio falou, né, não tem que ter. E aí? É exatamente isso. Exatamente. Eu quero aproveitar, até você comentou, né? Assim, eles estão na linha de frente, né? Eles estão na linha de frente. Contem vocês que estão no hospital, como é que estamos vivendo? Lógico que a gente já faz uma boa ideia, mas assim, eu acho que é muito importante vocês trazerem esse lugar de fala de vocês. Como é que é essa perspectiva do hospital, das implementações ou dos agravantes, seja de políticas públicas ou do funcionamento do hospital, do direito dos direitos e das possibilidades que se dá dentro do hospital? Como é que vocês estão vendo esse cenário? O que vocês acham como é que a gente pode transitar dentro desse cenário da realidade de vocês? Você quer ser mais otimista e falar primeiro? Não, talvez eu não seja tão otimista assim, porque assim, eu acho que como não existe uma regulamentação obrigando que seja uniforme esse serviço em todos os hospitais,
a gente acaba tendo uma escassez mesmo de serviço. A gente tem uma escassez de serviço, a gente tem uma escassez de orientação do profissional. Por exemplo, eu sou ginecologista obstetra. Na faculdade, eu nunca tive nenhuma aula sobre isso. Então, ainda hoje, as pessoas não sabem. Então, o profissional médico, não, mas eu não atendo caso desse tipo. Não, mas e se você tiver num pronto-socorro? Se tiver numa unidade de pronto atendimento? Perfeito. Se você tiver numa unidade básica de saúde? O que você tem que fazer? Então, não se tem esse tipo de educação ainda para o profissional de saúde. Ele pode não saber tratar, mas assim, ele tem que saber acolher e encaminhar para o local devido. Então, a gente tem uma escassez de local, né, de serviço, a gente tem uma escassez de educação profissional. Perfeito. Quando você fala, né, ele não sabe tratar. Para ele sabe. Então, assim, chegou no pronto-socorro, eu vou tratar dos 60 e tantos socos que essa mulher tomou. Eu vou cuidar sei lá, do que quebrou, do que fraturou, do que, sei lá. Sim. Mas fica muito nesse recorte só, de cuidar do lugar físico e tudo que reverbera nessa mulher, né? Então, como acolher de uma outra forma, e aí eu falo, né, vou trazer aqui meu recorte, eu entendo que faltam, assim, falta milhares de coisas, faltam muitas coisas. Faltam muitas coisas. Mas, pensando um pouco nesse espaço do profissional da saúde, que sim, está na linha de frente, que tem muitos pacientes para atender. Então, chegou lá uma mulher, né, que foi vítima de uma violência doméstica, vai cuidar da violência que ela sofreu e, sim, né, cuidando da parte física. Os espaços até para se criar um ambulatório específico, um ambulatório de acolhimento com equipe multiprofissional, é muito difícil, porque falta verba pública para esse tipo de atendimento. Boa, então, tem que cuidar muito daquilo que feriu, a gente tem que curar. Mas todo o entorno que está por trás, porque tem muitos recortes, tem um recorte social, que essa mulher não sai de casa porque ela não consegue sobreviver com 6, 7 filhos num outro lugar, esse parceiro ou esse agressor, né, vamos chamar assim, que não é parceiro de forma alguma. Esse agressor, muitas vezes, é o cara que sustenta, pelo menos, o aluguel ali da família, e essa mulher trabalha, eventualmente, volta, deixa o filho com a vizinha. Então, ela não vê muita perspectiva de sair de casa. E aí tem uma mulher que conseguiu denunciar o agressor, que era o marido dela, casada mesmo e tal. Tem 2 filhos com ele. Ela conseguiu denunciar, conseguiu uma Ordem de restrição? Uma ordem de restrição. Isso. E aí encaminharam ela para uma espécie de albergue, que eu nem sabia, que eu não conhecia que existia esse especificamente, que é na Zona Sul. É um espaço cheio de containers e tal. E ela sofre violências lá diárias, mas, claro, violências de outras camadas, mas que é um espaço que é um espaço de acolhimento de várias pessoas. Então, muitas vezes, ela fala que ex-presidiários, eles são colocados lá, até ter uma reinserção e tudo no trabalho. E claro, tem um recorte que é muito legal, assim, tem uma assistência social que vai cuidar dessas pessoas, mas ela sofre muitas violências nesse lugar. Então, assim, ela fala, eu saí daqui e eu venho para cá. E é tão interessante, porque ela vai no hospital quase todo dia. E aí, um dia alguém me perguntou, mas o que tanto ela faz aqui? O que tanto ela busca? Eu falo, gente, ela busca um espaço, ela busca acolhimento. Exato. É isso, que ela não encontrou em nenhum lugar ainda. E talvez aqui ela tenha encontrado um pouco, sabe? Então, eu entendo que, sim, tem muitos projetos lindos e super, mas que muitas vezes não... criados ou pelo menos mantidos pelo governo. Então, eu acho que falta, sim, projetos mantidos pelo governo, projetos que se sustentem dentro dos espaços de hospitais, dentro das próprias comunidades. Então, a gente vê muitas ONGs fazendo isso hoje, que, enfim, que tem trabalhos incríveis, mas... eu falo que a gente ainda está engatinhando muito. Muito. Conseguimos muitas coisas, sim. Então, por exemplo, nesse hospital que eu trabalho, a gente conseguiu um pouco de um ambulatório de violência doméstica, mais na pandemia, porque teve aquele boom de pessoas, de mulheres que foram vítimas de violência doméstica, que a gente sabe que cresceu demais esse número. Então, é assim, então vamos tentar, gente, vamos juntar, quem topa? Então, é assim, aquele trabalho ali que não é alguém, olha, vem aqui, a gente vai dar conta de toda a demanda, a gente vai entregar material.
é assim, né? É sempre uma briga para que a gente consiga Eu vi que você quer falar coisa. alguma coisa, mas deixa eu só para ilustrar uma coisa que a Cat está trazendo, assim, como o trabalho de formiguinha e nós estamos ainda engatinhando, e às vezes a impressão que eu tenho é que a gente engatinha, né, Cat, Fábio? A gente engatinha, aí engatinha mais um pouco, mas assim, às vezes em câmera lenta, né? É inquietante, a gente fica inquietante. Mas só para ilustrar isso, nós temos, por exemplo, casos de... A gente está falando sobre casos de violência sexual em mulheres. Violência sexual em homens é cerca de um pouco mais de 10% nós temos notificados, né? Porque a violência sexual em homens ainda mais subnotificada também. Sim. Geralmente, violência essa que acontece na infância. Tem um dado que homens levam de 20 a 30 anos para falar sobre isso. Sobre a violência que eles sofreram, geralmente na primeira infância. E aí eu fico pensando, aí eu fui fazer uma pesquisa, né? Nós temos organizações que acolhem esses homens. Aqui no Brasil, desconheço. Eu achei uma. Até tem, mas assim, você não tem divulgação nenhuma, tá? E assim, de novo, são organizações espaçadas as pessoas se organizaram para fazer um acolhimento porque perceberam que estava tendo esse tipo de demanda, mas isso não é divulgado. E aí, por que eu estou falando que assim, e eu concordo com você, né, Cat, quando você fala, estamos ainda engatinhando muito. Falta, por exemplo, de novo, né, para trazer o debate sobre masculinidades, que também é o meu recorte, mas assim, falta, por exemplo, também políticas públicas que possam contemplar especificamente também esse tipo de trabalho. Sim. Porque imagina o sofrimento de uma pessoa de 20 a 30 anos para poder falar sobre isso. E muitas vezes não fala, né? Porque para os homens, falar sobre a violência sexual que eles sofreram está num lugar de... É um lugar de sofrimento, mas é um lugar de vergonha, de constrangimento, né, de questionar as suas masculinidades. Então, assim, não tem nenhum trabalho também voltado para isso. Então, quando eu penso em justiça sexual, eu acho que vocês estão levantando assim, palavras que, para mim, se repetem, e eu acho que é sempre este caminho. O que é possível? Uma educação... uma educação ativa e constante, uma organização social, né, que possa sempre trazer mobilização, desde debates até ações, políticas públicas, e aí a cobrança diretamente ao nosso parlamento para que isso possa, né, caminhar nesse debate. Enfim, e aí eu fico pensando, o que mais que é possível, né? Porque nós estamos... O que é possível para a gente conseguir transformar ou engatinhar em pelo menos passinhos um pouquinho mais, né? Acho que mais ligeiros ou mais constantes. É sempre inquietante falar sobre isso. É sempre inquietante. Eu acho que é buscar espaço para ações mais efetivas mesmo. É isso. Não. E acho que trazer o assunto sempre à tona, né? Não deixar... amornar a situação. Sim. Porque você falou, né, de homens que sofrem violência sexual na infância. E existe muito conceito errado que todo mundo vai falar, não, mas ele está com quantos anos agora? 25? 30? Já passou. Já passou. Não tem nada. Isso, Há pouco tempo, salvo qualquer engano, acho que foi no Lancet, que saiu um artigo muito interessante falando sobre crianças que sofrem violências, não só sexual, mas de diversos tipos. E o quanto isso afeta a saúde mental na idade adulta. Então, assim, é um problema a longo prazo. Então, se a gente pensar, vamos economizar, não vamos gastar dinheiro em fazer assistência à violência à criança, mas você vai ter um gasto depois com saúde mental enorme. Então, assim, e a prevenção disso tudo? E a prevenção do sofrimento? Então, acho que essa coisa que tem que ser rediscutida. Esse trabalho é muito interessante, né? Porque todo mundo fala, não, mas quando foi? Você era criança? Já passou, né? Não deixar mornar. Boa. Teve um hospital que eu trabalhei por muito tempo e falamos uma vez sobre vamos ter que fechar o ambulatório de sexualidade, que a gente estava ali batalhando há anos, aquele ambulatório. Não, tem que fechar porque é gasto para a gente, é profissional que fica ali nesse ambulatório com tantas outras demandas. E aí eu me lembro que numa reunião eu falei para o diretor, porque o processo de câncer é muito mais importante, a gente tem que dar atenção e deixar os profissionais ali trabalhando, que era o foco do hospital
social era o trabalho com mulheres vítimas de câncer. E aí eu falei, olha, eu sei que assim é muito subjetivo isso que eu vou falar, mas não sei até que ponto que eu posso garantir isso e provar para vocês, mas eu tenho certeza absoluta que trabalhando a sexualidade dessas mulheres, elas vão adoecer menos. Eu posso te garantir isso, mas não tenho dados para te informar, mas eu posso te garantir isso. E aí ele pensou, porque eu acho que tem um tanto dessa prevenção que ela é preventiva em muitos níveis, que não é só a prevenção de uma violência, ela é preventiva em muitos níveis. Né? Então, de fato, eu acho que tem uma negligência sobre, mas o estupro aconteceu 3 anos, você vai falar sobre isso agora? Sim, Exato. que é quando a pessoa teve coragem de ir lá e falar. Né? Eu até assim, agora sendo mais otimista, esse hospital... Olha só. Estamos avançando, estamos mudando, transformação. Esse hospital tem um vínculo porque tem um ambulatório específico de violência sexual para mulheres, crianças e adolescentes, né? E que eu acho muito incrível o trabalho. É uma equipe grande de psicólogos, inclusive, que atende, né? Tem um aborto previsto por lei, né? Feito por lá. E olha que legal que eles fizeram um vínculo com a própria Secretaria de Segurança. Então, quando a paciente vai fazer a queixa na delegacia, ela de lá tem uma ambulância do projeto que leva a paciente até o hospital para fazer todo o trabalho preventivo, clínico, né? Assim, fazer todo o processo preventivo, e aí já saem de lá marcado com assistente social, com psicólogo, para dar continuidade no atendimento. É muito legal, né? Tem a lei do minuto seguinte, né? A lei do minuto seguinte, eu acho que é isso, né? A mulher que é vítima de violência sexual, ela pode acionar desde todo um serviço de advocacia, né? De direito, advogado, e de prevenção, já os primeiros serviços de saúde, né? E logo no instante seguinte, né, da violência sofrida. Me lembrou um pouco, acho que é uma outra lei, inclusive, tá aí, lei do minuto seguinte, uma outra lei, a gente está falando sobre lei, coisas que ficam esquecidas. Sim. Ninguém sabe da lei do minuto seguinte. Exato. E é sensacional. Inclusive, né? as pessoas que trabalham no pronto-socorro não sabem da lei. Então, que é aquilo que o Fábio falou. Que precisam saber exatamente para poder fazer o... Agora, desculpa, você ia falar aquela hora... Eu ia, mas agora eu já quero falar mais um monte de coisa. Então fala. Então é você. Fala. Deixa eu falar. Fala, Ju. A gente precisa de 3h30, mas... Precisamos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, mas espera aí que eu já chego aí. Deixa eu falar uma coisa antes do que você falou. Lógico. Da questão dos homens, né, que sofrem violência. O meu recorte é clínico, né? Grande... Assim, o que eu mais faço é atendimento em consultório particular, clínico. E uma coisa que sempre me incomodou, em muitos lugares, ou quando eu vou dar palestra, em eventos, é um recorte que ouço muito de psicólogas, falando só de atendimento a mulheres. Né? E eu me considero muito engajada na causa, né? Sou feminista, acho que tem mulheres, enfim, mas sempre me inquietou muito, assim, já tem muita gente cuidando de mulheres, se não cuidarmos dos homens, essa conta não fecha. Isso sempre, né, me chamou muito a atenção. Perfeito. E toda vez que eu falo que o meu consultório, se não está meio a meio entre homens e mulheres, e muitas vezes eu atendo mais homens do que mulheres, eu sinto todo mundo me olhando como se eu fosse um ET, né? E atendo em psicoterapia, né? Assim, eu não divulgo necessariamente como terapia sexual, né? Não vem como causas de terapia sexual. E a grande maioria dos homens me trazem questões de abuso na infância. E sim, homens depois dos 30 anos. Então, é o recorte exato do que você está falando. E mulheres também. Tá? Então, o número das mulheres que eu atendo em que já sofreram abuso na infância e que só se permitiram falar isso depois de anos de terapia, então não é nenhuma questão do vínculo com o profissional, comigo no caso, mas porque elas não se deram conta que aquilo foi um abuso ou um assédio, ou de que elas se permitiram sentir sobre aquilo, ou que muitas vezes elas se lembraram que aquilo aconteceu, porque tem toda a repressão, né, de passar por cima e esquecer, literalmente, né, de forma popular. E isso traz um prejuízo na vida, né, adulta, adolescente, adulta, sem precedentes, né? Porque quando eles conseguem falar sobre isso no processo terapêutico, a gente vai fazendo esses recortes e vai fazendo
a constância do que isso trouxe de antemão, e eles vão entendendo que aquilo esteve presente durante toda a história da vida da pessoa, né? Então, é muito gritante o quanto um abuso, um assédio, de todas as maneiras, traz prejuízo na vida da pessoa e que muitas vezes só vai aparecer na vida adulta, e eu não sei nem te dizer quando isso vai aparecer. Não é só porque 3 anos, 5 anos, 10 anos, ou depois dos 30, e da permissão interna para essa pessoa conseguir falar. Porque eu tenho pacientes que, depois de anos de terapia comigo, o vínculo extremamente estabelecido, que a gente trabalhou coisas assim muito delicadas, em que se permitiram lembrar que talvez aquilo que aconteceu tinha sido um abuso, um assédio. Né? E dali descortinou mais um monte de coisa, que a gente teve que voltar em coisas que achamos que estavam bem resolvidas e que, na verdade, não estava nada. Então, é um outro recorte da terapia, o quanto é necessário e quanto a gente precisa voltar na educação, enquanto a gente precisa falar disso e trazer tudo isso que vocês estavam falando, do recorte das políticas públicas e de um amparo, né, tanto para homens quanto para mulheres, porque isso traz ali cenários, seja, né? Justiça sexual é falar sobre saúde sexual de maneira ampla, né? Exatamente. Então, eu só queria trazer esse recorte na sua fala. Não, super. Né? Que, como eu falo, né, em todos os cenários aparece de todas as formas, né? Porque vocês enfrentam lá na linha de frente do hospital, que depois, porventura, pode ou não vir para o consultório, ou no momento, nessa escola que eu estava dando a palestra, né, de bullying, eu tive que fazer um acolhimento de uma adolescente, a palestra era de bullying, mas o bullying estava vindo dentro de casa e que tinha uma conotação também com a sexualidade. Uau. Então, assim, isso está aparecendo em todos os lados. Então, enquanto a gente também tem que estar antenado, alerta, atentos a tudo isso. Né? Exatamente. Sim. A minha pergunta para vocês é... Eu acho que é uma pergunta pertinente, mas eu confesso que é uma curiosidade minha, principalmente quando vocês acham que foi o Fábio que estava falando, do treinamento, né, aos médicos em si. Das minhas pacientes, né, do recorte que eu tenho em consultório, que sofreram a violência, tem uma questão muito de ficarem muito assustadas com o contato masculino depois. Né? E aí eu vou trazer esse recorte até de vídeos e séries que a gente vê. Né? No hospital, quando a mulher chega, né, para um atendimento inicial, existe uma sensibilidade de que talvez essa mulher não queira ser atendida por um homem neste primeiro momento? Né? Ou de ter uma mulher, uma enfermeira acompanhando ela ali, porque ela acabou de passar por uma agressão, né, de um homem, e talvez ela ficar sozinha numa sala com outros homens, um médico, um enfermeiro, um médico, isso talvez possa deixar ela muito vulnerável? Eu acho que assim, sabe aquela coisa da expectativa e da realidade? Eu acho que até se pensa sobre isso e acho que é possível que exista em algum momento um acolhimento nesse sentido. Mas eu acredito que fique muito mais assim, olha, o PS está bombando, não tem ninguém para atender, não tem enfermeira para chegar perto. É isso, é o que tem, sabe? Eu não sei, daí, óbvio, estou voltando para o meu recorte. Mas eu imagino que seja, assim, porque eu falei... Mas porque tem momentos que eu acho que até é possível. E que tem, sim, pessoas, né? Claro que a gente está... Eu estou falando que falta, sim, né? Um grande espaço, falta... Inclusive, eu acho que começa falando da educação, da diretora da escola que você que você deu palestra, mas trazer isso na universidade de medicina, né? na de psicologia, inclusive. Total. De psicologia, inclusive, que eu acho que a gente fala muito pouco sobre sexualidade, sobre saúde sexual. Não se fala. Exato. Ou se fala, é um recorte muito pequeno. Então, acho que sim, tem pessoas que estão interessadas no outro, tanto que se dedicam ali a trabalhar enquanto profissional de saúde, mas tem o caos que está instalado, que daí é a realidade mesmo, do que está acontecendo naquele momento. Tem 3 profissionais para dar conta de uma demanda de 30 pessoas e é o que tem. Né? Agora, claro que se a gente fosse olhar com bastante cuidado, acho que, sem dúvida, essas mulheres não poderiam ser atendidas por homens, pelo menos naquele momento. E eu acho que vai ter um sentido mais amplo, né? Não se tem muito esse treinamento durante um curso de medicina sobre essa sensibilidade, né? Porque às vezes chegar uma mulher, uma grávida, por exemplo, num pronto-socorro e falar: eu preferiria ser atendida por uma mulher.
Às vezes pode ter a possibilidade, mas fala, não, é o homem que vai te atender. Exato. Bem, vai ter a situação que vai estar um caos e não vai ter a opção mesmo, né? Mas eu acho que assim, treinar os alunos de medicina, né, que é um trabalho que a gente faz lá na faculdade, para ter esse olhar mais humanizado. Eu não gosto muito da palavra humanizado, porque dá a impressão, né? Mas assim, é a palavra melhor que existe, né? Um atendimento mais humanizado. Sensível, então, né? Isso, sensibilizar o aluno, Isso. mas desde que ele entrou na faculdade. A faculdade tem 12 semestres, não vai ser no último que você vai treinar. Porque no último ele já está cheio de vício que ele pegou, observando alguns profissionais que nem sempre são bons modelos, né? E você não consegue trabalhar mais esses vícios. É muito mais difícil você tirar isso da pessoa. Mas agora trabalhar desde o primeiro semestre, o que é um atendimento mais humanizado, mais sensível, o que é um acolhimento. Né? Tem que ter uma aula, o que é acolhimento. Exato. Né? Então, acho que voltamos para a educação. Vide os dados de violência obstétrica que existem anualmente, que é uma realidade e que parte do movimento básico, como o Fábio está falando, de orientação e de educação. Por isso que não dá, também para os espaços acadêmicos, restrições, que é de querer implementar um curso de pós, e o pessoal falou, olha, não dá por questões religiosas. Questões religiosas não... Não, era uma palestra, nem era. Não, então, mas questões religiosas não podem ser empecilho. Exato. Para uma conversa social, para uma palestra, para a ocupação de um espaço público e propiciar um debate, isso não tem que ser um empecilho, isso não tem que ser um impedimento. Né? Com certeza. A religião é uma coisa, né? Política é outra, por isso que a gente está falando de um Estado laico, por causa disso, né? Exato. Vamos deixar isso bem claro, né? Laicidade parte do princípio de que a gente não mistura as estações, elas existem, mas em campos diferentes e está tudo certo, né? Agora, quando a gente pensa em políticas públicas, a gente não pode pensar em políticas públicas para uns e não para todos, né? Trazendo aí apenas, né, o privilégio ou o benefício para uns do que para outros. Não, até porque se a gente começa a trazer, por exemplo, questões religiosas, aí a gente vai entrar num outro campo, que eu nem vou entrar nisso, mas fato se a gente está pensando em fazer educação, a gente não pode esbarrar né, em questões religiosas, como, por exemplo, aconteceu com a CAT. E espaços acadêmicos, eu penso que espaços acadêmicos são espaços democráticos, acima de tudo. Com certeza. Né? A gente tem que transitar por espaços democráticos, por sinal. A universidade, principalmente, é um espaço de fomentação de conhecimento, debate, discussão, conscientização, responsabilidade e educação. Né? Então, não são espaços de restrições. Né? E então, eu acho que assim... ou não deveriam ser, né? Tanto na saúde mental como na saúde física, de um modo geral, sair dessa linha curativa para a linha preventiva. Perfeito. Porque assim, quando que na televisão a gente vê propaganda de use camisinha? A semana que antecede o carnaval. Quer dizer, durante o ano ninguém transa. Não. Né? Ninguém fica então, doente, assim, agora como vai? faz nada. Carnaval, tu não vai transar, Eu então... vim aqui pensando nisso. Vamos usar camisinha. Justamente. Aí depois se critica o jovem, o adolescente, o adulto que não está usando preservativo. Então, mas o que está sendo feito? A gente falou, né? Antes da novela das 9, ou depois do Jornal Nacional, é só na véspera do carnaval. Eu acho assim, é muita hipocrisia. Nós estamos fazendo uma campanha contra as ISTs de carnaval. E as ISTs de Páscoa, festa junina, né? Não tem. Exato. É só na véspera do carnaval. Exato. Eu vim para cá hoje pensando justamente nisso. Né? As coisas não podem acontecer. Não só espaçadas, e não é uma coisa pontual, tem que ser uma coisa constante. Né? Se a gente está falando de educação e de novo, justiça sexual e promoção de saúde, isso tem que ser constante, isso não tem que ser... As campanhas, elas são importantes, mas elas não podem ser restritivas, Elas podem né? ser restritivas, então, exatamente. o Dia Mundial da Saúde Sexual é para marcar uma data, mas ela tem que ser o ano inteiro. Exato. Né? Assim como todas as outras campanhas, né? Entramos em setembro. Setembro amarelo não pode ficar restrito ao setembro amarelo. Exatamente. Outubro rosa, né? novembro azul. Exatamente, né? Falando da saúde do homem. Isso. Né? Né? Também Rosa, só se fala da saúde do homem só no novembro azul. Acabou. Né? O homem também não vai ao urologista, não procura médico nunca só no novembro.
Então, assim, não dá mais, né? Assim, a campanha é só pra gente reforçar, mas ela tem que ser o ano inteiro. Tinha que ter uma campanha nacional de saúde sexual. Vamos lançar essa ideia? A hashtag, a mente inquietante da Cat. Tá vendo? A indignação da Cat já tá aqui, ó, fervilhando. Gente, ela vai sair daqui mais positiva, vocês vão ver. Mas você sabe que eu estava pensando nisso outro dia, sobre essa coisa do Novembro Azul e tal. É interessante porque todo mundo fala e repete isso. Homens não vão ao médico, homens não fazem exames preventivos. Mas qual é a campanha que tem para esses homens fazerem um exame preventivo? Exato, Tem, que é aquilo que eu Porque falei da o homem propaganda. não, o homem é forte, o homem é potente, o homem não precisa, ele não adoece, né? Então, Imagina. assim, a campanha, é claro, aí não estou falando de campanha pública, mas assim, a propaganda é muito diferente disso, né? O patriarcado ainda é muito forte. O patriarcado reforça que não, eles não precisam, vocês, né? Não precisam. não. Exato. Homem nem Então- chora, imagina ficar doente. Exato, exato. E aí tem essa campanha ali no recorte de novembro, e aí entra também muitos critérios de preconceito, de que não Sim. vou no urologista, imagina, o cara vai fazer um exame de toque e me imagina de forma alguma. Então, acho que essas campanhas, elas de fato precisam acontecer o ano todo, e enfim, dentro dos postos de saúde, das Não deixar comunidades. amornar, né? Como Amornar, fala, falar, pode amornar. amornar. Isso. Exato. Eu vou a gente já está indo pro final, eu já vou finalizando, mas eu vou deixar um... Eu acho que eu vou falar, o que eu vou falar agora, é uma inquietação minha, eu acho que já é tema para mais um podcast. Então tá Acho bom. que eu até Tá estendo bom. vocês para um outro encontro, porque é isso, assim, não adianta. A gente aceita. Quando a gente tá, Aceitado, primeiro, quando a gente tá do lado de pessoas que a gente admira, que que eu tenho um carinho enorme, então fica fácil, né? Porque vocês trazem tantas contribuições que vocês me alimentam e eu saio daqui rico, aprendo com vocês, mas me dá vontade de continuar falando com vocês. Então eu vou jogar aqui um tema e depois a gente continua isso num outro momento, que é... A gente está falando sobre justiça sexual. É possível? Então, assim, a gente já respondeu essa pergunta. Acho que nós estamos respondendo essa pergunta. Sim, é possível. E é possível de várias formas. Com educação, organização social, políticas públicas e não deixando de falar constantemente sobre o tema. Sim. Perfeito. Eu penso também que justiça sexual, ela também é identitária, né? Porque nós estamos falando aqui de mulheres, nós estamos falando de homens, nós estamos falando de população LGBT. Nós estamos falando de identidades, né? Nós estamos falando de segmentos, camadas, de lugares de fala diferentes, né? E que eu acho que a gente precisa entender que se o homem ele está buscando cuidar da saúde dele, ele tem que ter não só esse espaço, esse direito, esse lugar, né, para ele se cuidar, como ele não tem que ser julgado por isso, né? Ele não é menos homem por olhar para as suas fragilidades, suas vulnerabilidades. Assim como a mulher, ela não tem que ser mais julgada socialmente pelas violências que ela sofre, né? São essas identidades. O que é ser mulher no mundo, o que é ser homem no mundo, né? Sermos quem nós somos e termos o direito, mas assegurados, né, socialmente, para que a gente possa ser quem nós somos. Assim como a população LGBT são quem elas são. Né? Então, não tem que ter mais esse debate sobre banheiro, isso, gente, a gente tem que caminhar nisso. Né? Assim como questões sobre aborto, quantos temas tão pertinentes, importantes e necessários nós estamos parados. Por quê? Porque eu acho que falar sobre justiça sexual é a gente assegurar as identidades das pessoas. Sim. Elas precisam ser quem elas são. Porque muitas vezes as pessoas não são quem elas são. Elas ficam, para não sofrerem as violências sociais, elas se escondem. Seja dentro de caixas, armários. Né? Muitos homens que não querem, por exemplo, né? O cara que chama os amigos para sair para pegar a mulher. Tem muitos que não querem fazer isso, mas fazem por quê? Porque eles querem ser reconhecidos dentro da categoria homem. E acabam não sendo de fato quem eles são. Eles não conseguem nem se opor a isso. Né? Muitas mulheres, para serem reconhecidas... Ainda se tem essa ideia, muitas mulheres, para serem reconhecidas socialmente, tem que estar dentro de um casamento. Ai, mas olha, você tem que estar casada, tem que ter filhos. Quer dizer, todo aquele script, aquele padrão social... Toda uma programação, né, para aquela mulher já é imposto a ela para que ela seja reconhecida. Ou seja, quantas mulheres são infelizes dentro de relacionamentos
aos quais elas não conseguem ser elas mesmas. Quantas mulheres não são julgadas pela opção de não quero ter filho? Exato. E população LGBT também. A gente fala tanto de armários, muito embora o armário LGBTQIAPN+, ele é um armário hostil e violento, mas quantas pessoas ainda permanecem no armário? Por quê? Porque fora deles, elas podem ser mortas. Sim. Questões de segurança. Exato. Segurança. Por questão de... Percebe? Olha só, dentro do armário é extremamente violento, mas fora dele é quase que uma sentença de morte. Talvez é pior, né? É pior. Então, assim, eu penso também que justiça sexual é pensar em questões identitárias. Né? É a gente assegurar às pessoas quem elas são. Né? Então, mas eu acho que isso é um debate para um outro momento, eu não sei, porque aí a partir disso a gente pode pensar em outras coisas. Com certeza. Bem, eu vou fechar aqui, mas eu queria escutar só uma palavra final de vocês e deixa um arroba para as pessoas também adicionarem vocês nas redes sociais, né? Vamos deixar o arroba, o contato de vocês nas redes, por favor. Então, fiquem à vontade. Ladies first. Eu, embora tenha sido pessimista, eu tenho um otimismo assim, que me mantém aqui, que me traz aqui. Lógico. E para estar do lado de pessoas incríveis. Muito obrigada, Bre, pelo convite. Imagina, sempre. E assim, admiro demais vocês, você em especialzão, assim, né? Você sabe. Enfim, muito obrigada. Meu arroba é Conexão Sexualidade. Isso, que inclusive um trabalho sensacional da Cat. Então acompanhe nas redes sociais, é bem legal. Obrigada. Gente, foi um prazer estar aqui. Compartilho com o que a Cat falou, né? Assim, eu admiro o trabalho de vocês, então também saio daqui mais fortalecida, né? Mais feliz de fazer parte de tudo isso. Acho que traz força para a gente continuar e ver que existe caminhos para a gente seguir. Então, obrigada e vamos voltar, né? Vamos. Tem muito que a gente fazer aqui. Voltaremos, vamos. Não vamos amornar nada não, vamos deixar de jeito nenhum. Foi um prazer. E o meu arroba é Juconte Psicóloga. Então, pra gente continuar esses debates aí em todas as nossas redes sociais, né? Obrigado, Ju, obrigado. Agradecer o convite, foi um prazer enorme estar junto com vocês. Parafraseando, né, a letra da música, né? Sonho que se sonha junto, ele vira realidade. Sim. Então, acho que é bem isso que a gente traz aqui nessa discussão. E super feliz de ter participado e da gente poder fazer esse trabalho, ainda que seja de formiguinha. Põe o pé no formigueiro para ver como ele incomoda. Né? Exato. A gente vai ser otimista aqui. Obrigado. E meu arroba é @fabio.rob, rob.oli, L-O-L-I. Tá, ótimo. Então tá bom. E as formigas se juntam. Exato, sempre. Mandando um beijo também carinhoso. A Márcia não pôde estar aqui presente, mas ela também compõe também a delegacia das Brachas aqui de São Paulo. Um beijo, Márcio, para você. Você está aqui com a gente também, pode ter certeza. O meu arroba, Breno Rosostorato, sigam sempre nas redes. E é isso, gente. Até o nosso próximo episódio do podcast. Eu acho que o convite foi feito mesmo. A gente volta aqui em outro momento, tá? Porque eu acho que... Eu amei isso aqui. Ai, que delícia conversar com vocês. Muito obrigado também. E vamos caminhar. Vamos tentar dar sequência aí nessa ideia de justiça sexual, tá bom? Um beijo, gente. Valeu, obrigado. E até mais. Tchau, tchau. Obrigada.